Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou CEO da Brain Inteligência Estratégica e hoje nós temos o prazer de, diretamente pousando aqui em São Paulo, vindo de Lisboa, Guilherme Takeda. Ele é fundador e CEO da Takeda Design, um dos mais brilhantes arquitetos da atualidade aqui no Brasil, que está inclusive fazendo incursões internacionais e está aqui conosco hoje para bater um papo. Tudo bem, Takeda? Tudo bem, um prazer estar com você, Fábio. Prazer é meu. Takeda, talvez no Brasil aquilo que mais tornou notório, conhecido, além das terras gaúchas, foi a ideia de ser precursor, promotor da arquitetura da felicidade. Então, antes de falarmos de outras coisas, de master plan, etc., o que é a arquitetura da felicidade? A arquitetura da felicidade. Eu acho que todo mundo quer buscar felicidade, todo mundo quer bem-estar. Hoje a moda, o jeito de viver mudou, né? A pandemia e toda essa nossa sociedade está mudando para buscar bem-estar, buscar qualidade de vida. Já as pessoas não veem a moda mais como algo que seja só para ostentar ou mostrar ou até ser desconfortável, mas ele quer o prazer. E é isso que nos levou a pensar por que não arquitetura? E o que veio nos instigar a começar a pesquisar isso foi a descoberta da neuroarquitetura, que exatamente é todo esse estudo que a neurociência está fazendo em cima da influência do espaço do nosso cérebro. E que é possível, Fábio, isso que é o mais bacana, é possível, através de uma estratégia espacial, criar muito maior bem-estar às pessoas, tanto no sentido de bem-estar físico, psicológico, ambiental, e isso nos instigou muito a criar o Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade. Já foram quantas edições? Foram 2 edições, nós vamos ter a terceira, e a primeira não podia deixar de falar, que foi na sua terra, né? A primeira foi em Curitiba, que é o local da felicidade, é lá que surgiu o Congresso Internacional da Felicidade. E nós, parafraseando, criamos o Congresso da Arquitetura da Felicidade um dia depois do Congresso da Felicidade. Um dia depois? Legal. Exato. Bacana. Você falou sobre neuroarquitetura, né? A arquitetura, ela perpassa toda a história humana, né? Da civilização humana, né? Não à toa nós vamos até hoje à Europa ou à Ásia enxergar obras de arquitetura, que é o que fica para a eternidade muito das cidades, além do sentido da cultura, do legado cultural, mas o legado visual, né? Então estava mais perto da arte sempre, né? E a ideia, às vezes, até das discussões entre incorporadores e arquitetos, que eles não pensam em custo, só pensam em arte. Então estava muito próximo do conceito de artista. Como que a neuroarquitetura traz conceitos mais científicos da compreensão do ser humano para a construção da arquitetura? Sem dúvida, muitos conceitos que antes só estavam no gosto, só estavam na cabeça do arquiteto, hoje a ciência está comprovando, né? Por exemplo, a utilização da natureza e de elementos naturais na arquitetura, eles ajudam sobremaneira a criar essa qualidade de vida, e isso está sendo estudado através da biofilia, o amor à natureza. E através de estratégias de trazer elementos não só naturais, como as plantas, madeiras, pedras, mas elementos que lembrem a natureza, isso faz com que as pessoas se sintam melhor. E em hospitais, as pessoas chegam a curar até 30% mais rápido usando menos analgésico. Olha só que bacana. Então, hoje a ciência está se aproximando, está referendando muitas ações que os arquitetos já faziam, mas que vêm no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Talvez os arquitetos eles já tinham uma intuição da percepção do meio, de que algumas coisas funcionavam melhor do que outras. E agora está se comprovando. Exatamente. Por exemplo, no campo do workspace, né, dos espaços de trabalho, locais que têm o pé direito mais alto, eles trazem muito mais criatividade. Locais com o pé direito mais baixo, mais concentração. Por isso que a Google utiliza os locais de reuniões, casulos, locais menores, onde a concentração é maior.
e locais de maior criatividade, então pede direitos altos, locais amplos e de maior criatividade, muitas cores, etc. Então, tudo isso tem sido comprovado cientificamente e tem ajudado muito a nós nos encaminharmos a um entendimento não só da construção, dos nossos espaços de viver, de trabalhar, de estar, mas também o espaço da cidade, né, no urbanismo. Como criar uma cidade mais feliz. Aí, Taqueda, tem uma outra coisa muito interessante também, que é o seguinte: quase todos os arquitetos trabalham com o nome do seu escritório, arquitetos associados. Você está aqui como Taqueda Design. O porquê dessa diferença? Design, porque o design quer dizer é mais amplo que a arquitetura, né? Harvard, por exemplo, ele lançou o landscape urbanismo, que é exatamente não pensar o urbanismo só como um desenho de ruas, desenhos de quadras, desenhos de cidade, mas utilizar o urbanismo como uma ciência para estudar o ser humano e dentro da escala urbana até a escala do piso, do banco, da flor, do paisagismo. Então é importante que o arquiteto ele pense em todos esses elementos e não de uma forma, né, setorizada. E é nesse sentido a Taqueda Design vem exatamente trabalhar isso, que hoje nós temos que trabalhar de uma forma mais holística, mais ampla, pensando nessas outras áreas como a biofilia, a neuroarquitetura, mas também pensando no futuro. Como vai ser a arquitetura do metaverso, como vai ser a influência do digital no físico. E esse é a razão do meu mestrado hoje, do meu estudo em Lisboa, que é estudar a interação, o design de interação. Como nós vamos integrar as ciências físicas com as ciências digitais, né? E até lá se estuda até a relação entre o digital e o robô, entre o robô e o robô. Então, já existem discussões muito importantes, muito atuais, que nós temos que fazer, nós não podemos ficar de fora. E muito se discute também a ideia do futuro das cidades, cidades inteligentes, né? Tivemos há pouco tempo em Curitiba a principal feira ou congresso de Smart Cities do Brasil, parcerizada com a feira de Barcelona. Essa é uma ideia que já está ultrapassada ou nós já perdemos o bonde dela, inclusive no Brasil? Não, eu acho que nós temos que implantar. Já existe muito conhecimento acumulado de Smart City. Eu, inclusive, já participei da edição online do Smart City de Curitiba, já participei já como palestrante da Smart City de Colômbia, já participei da feira de Barcelona, e eu vejo que existe muita tecnologia. O que não está havendo é a implementação dessa tecnologia nas cidades. E esse é um dos trabalhos que o design de interação tem que fazer. É como a usabilidade da tecnologia vai se tornar tão fácil para o usuário que ele vai se tornar uma ferramenta do dia a dia, né? Então é isso que nós temos que fazer, é unir a tecnologia à qualidade de vida das pessoas. Então, por isso, um ponto fundamental do design é colocar o ser humano no centro dessa discussão. E não a tecnologia pela tecnologia, a trazer todos esses gadgets, essas coisas para a cidade, mas não. É colocar o ser humano. E a partir do ser humano, quais as tecnologias que nós vamos usar. Aqui, uma coisa que não sei se você pode nos ajudar a trazer aqui para a conversa. A gente sempre fala da arquitetura e do design a partir da perspectiva ocidental. Né? E, embora eu seja economista, também tenho mestrado em gestão urbana, sou um estudioso, né, terminando meu doutorado em gestão urbana, então sou um pequeno pensador das cidades, muito pela questão do mercado imobiliário, né? Com certeza. Mas às vezes eu me questiono, como é que é na Ásia? Aqui a gente está discutindo o plano diretor de São Paulo, se vai construir 3 vezes a área do terreno, 5 vezes, é gabarito, é afastamento. Aí a gente vai para Barcelona, vai para Lisboa, não existe recuo. Não existe recuo, né? Aí aqui a gente quer recuos gigantescos. Ao redor do mundo, como é que está a discussão do urbanismo? Eu acho que... eu tenho convicção que falta muito entendimento e pesquisa
dos comportamentos das pessoas. É colocar antropologia dentro do processo. Dentro da nossa equipe de charrete, nós temos pessoas que trabalham exatamente isso. Tendências de comportamento da população local que difere de uma cidade para outra. No estado do Paraná, nós trabalhamos Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. São realidades totalmente diferentes, você sabe disso. E esse estudo é fundamental para nós definirmos o tipo de cidade, o tipo de condomínio, o tipo de construção que vai ser feito nessas localidades. Então hoje o estudo, e por isso eu falo da importância do design centrado nas pessoas, tudo tem que ser levado em consideração a cultura local, os costumes locais e aquilo que faz sentido para a população local. Sem isso, nós estamos fazendo uma roupa que caiba em todo mundo, isso não existe. Gostei bastante disso, né? Ou seja, às vezes aqui a gente pode ter uma espécie de prepotência de que determinada ideia é a ideal, é a concepção ideal da arquitetura, a concepção ideal da cidade, e quando a gente não levou em consideração a pessoa, o indivíduo que está lá. Usuário, utilizador. E aí entra toda a ciência do UX, né? Da usabilidade, da experiência do cliente, é fundamental. E esse estudo, ele tem que sair somente das áreas acadêmicas e das áreas de automóveis, de equipamentos eletrônicos, e ir para a cidade, né? E é isso, essa conexão que nós estamos fazendo. Lá em Lisboa, nós trabalhamos com laboratórios de usabilidade, de experiência do cliente, que está voltado, inclusive, para estudo de Smart City, de como os clientes, o usuário, a população, pode interagir com os equipamentos digitais, com as pesquisas, para que a gente possa fazer uma cidade melhor. E, Takeda, para nós finalizarmos, eu gostaria que você contasse um pouquinho de como que as charretes podem transformar um desenvolvimento, a concepção de um produto urbano. Sem dúvida. Falando da charrete, está fazendo 10 anos que eu fiz o curso de charrete nos Estados Unidos. Charrete, para quem não sabe, é um processo de workshop acelerado para definir espaços urbanos públicos e privados. E nesse sentido, a charrete é fundamental para ouvir as pessoas, para saber qual é a tendência de comportamento, para saber o que eles querem, para que nós possamos criar cidades cada vez mais inclusivas, cidades vibrantes, que façam história com as pessoas que vão morar nesse local. Então é fundamental que o processo de charrete, de chamar as pessoas, chamar o governo, chamar os incorporadores, chamar a sociedade organizada para nós desenharmos a cidade, vai ser cada vez mais fundamental e vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito a nós entendermos a nós mesmos e entendermos a nossa sociedade. Portanto, ele conecta empreendedores, poder público, poder privado e as pessoas que vão viver lá. Exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta, e hoje com as formas digitais que nós estamos criando, que nós estamos chamando de Astraway, né? É o caminho das estrelas. Então, com equipamentos, né, e softwares, aplicativos digitais, hoje nós estamos conseguindo fazer, inclusive, charretes dentro do metaverso. Cada pessoa que vai participar tem seu avatar e pode interagir com os outros. Muito bom. Olha, pessoal, difícil não gostar e apreciar uma conversa como essa. Convido a todos a dar o seu like, o seu joinha e transmitir essa conversa a todos. Nós vamos deixar os links e os contatos do Takeda Design para que vocês conheçam um pouco mais o trabalho do Guilherme, meu grande amigo, e espero que nós possamos fazer muitas coisas juntas, ainda que você traga muitas outras estrelas de luz lá do velho continente para nós, Guilherme. Obrigado. Obrigado, viu? Poxa, é meu prazer estar com você, Fábio. Até logo, pessoal.